Deus, a Bíblia e a ciência continuam a trajetória de conhecer Deus. Gerson Pereira é quem vai nos ajudar nessa. Tudo bem, Gerson? Tudo bem, José? Tudo bem, pessoal? Vamos estudar. E vamos aprender. Aliás, Gerson, de tudo aquilo que a gente viu até agora, nós estamos tentando entender Deus. O que nós podemos então dizer de Deus, já continuando, que na terça-feira passada nós falamos muito a respeito de Deus, de conhecer esse Deus, que nossa vida particular, mas pouco se entende dele. O que se pode dizer de Deus? Então, na semana passada, nós falamos mais o que é Deus. Falamos da etimologia da palavra, de como ela começou lá naquelas línguas que estão muito longe de nós. Seria interessante que agora, nessa nova conversa, nós falássemos não do que, mas do quem. De quem? Verdade. E chama atenção porque nós temos 6.000 anos de história registrada. Uma história é um registro. E nós ainda não sabemos completamente o quem a respeito de nós. Quem é você? O Alex Carrel, prêmio Nobel de Fisiologia, escreveu um livro e o título do livro resume: O Homem, esse Desconhecido. Então nós não nos conhecemos completamente, não temos assim a petulância, a audácia aborrecida de identificar o quem de Deus. O que nós sabemos, Oséias, é o que a Bíblia ensina. Tudo o que os cristãos sabem sobre Deus é o que a Bíblia ensina. E os que não são cristãos, o que sabem sobre Deus são coisas que se alteram com o decorrer do tempo e da cultura. Por exemplo, você hoje não valoriza mais mitologia grega, mitologia egípcia, você não valoriza. Os cristãos não, eles têm, desde o ano 1500 antes de Cristo, eles têm um livro o qual eles seguem sem precisar de ir a outro lugar, porque o livro não mudou. Então, o que nós sabemos de Deus é o que está na Bíblia. E o Deus que tem na Bíblia é uma divindade plural. Esse é o Deus da Bíblia. Pois é, e aí, Gerson, o entendimento é o seguinte: olhando para essa questão da Bíblia e para entender Deus, o Deus da Bíblia se manifestou para a humanidade. Sim. O Deus da Bíblia se manifestou em pessoa, apresentando os sinais de uma pessoa. As pessoas que compuseram a Bíblia, eles ouviram repetidamente, você lê no Pentateuco, dizer: falou o Senhor a Moisés dizendo. Você lê nos profetas: assim diz o Senhor. Então, essa forma de comunicação, ela, além de ser satisfatória, ela implica um outro ensinamento do cristianismo, que é o ensinamento da criação, em que Deus cria o homem semelhante a si. Deus criou o homem semelhante a si. A grande semelhança que Deus tem com o homem é a capacidade de se comunicarem. Porque se não fosse, o homem não teria como se comunicar. Você pensa, Oséias, um gato não se comunica com uma ovelha. Um boi não se comunica com um cachorro. Porque eles não são semelhantes. Então, Deus cria o homem semelhante a Deus para poder se comunicar. Muito bom. Então, nessa história toda, inclusive passando pela Bíblia, foi a questão que eu levantei, a gente, só para fechar essa história do quem é Deus, só para fechar isso,
A Bíblia, ela traz relatos. De fato, precisamos insistir nisso. E eu falei que é um Deus plural. Uhum. Desde a primeira manifestação da divindade no planeta Terra, ele se apresenta no plural. Ainda no primeiro capítulo do registro da criação, no verso 26, você ouve falar: façamos o homem à nossa imagem. Se eu tenho a intenção de fazer alguma coisa aqui, Osés, eu não falo comigo, façamos. Eu falo, vou fazer. Faço eu. Numa primeira pessoa. Numa primeira pessoa. Se Vou eu falar fazer. façamos, eu estou te convidando, Osés. Exatamente. Façamos isso aqui. Tem mais gente. Tá. Agora, existe uma coisa na língua que é o plural de majestade, que não se aplica, porque se Deus estava sozinho, ele estaria falando com quem? O plural de majestade é aquela fineza que você tem. Você vai fazer uma palestra para um grupo, e aí você não diz: eu, Oséias, faço assim, sou assim. Não, nós somos assim. Isso é plural de majestade. Mas você está falando nós porque você tem um interlocutor. Está conversando. Exatamente, você está conversando. Então, se Deus fosse uma figura solitária, singular, ele não iria falar: façamos o homem à nossa imagem. E já que você puxou o assunto, no capítulo 11 do Gênesis, há o relato da construção, do projeto de construção da Torre de Babel. E há um momento, no capítulo 11 de Gênesis, em que a divindade diz assim: vinde, desçamos e confundamos a língua. Ou seja, quando eu estou, nós dois, no mesmo lugar, eu me dirijo a você e falo assim: José, vamos. Agora, se eu estou com mais pessoas, eu falo vinde, porque o vinde indica que tem mais gente lá. Se for só uma pessoa, eu iria dizer venha. Mas quando eu falo vinde, é porque tem mais de uma pessoa. Concordando com isso, vamos fechar esse assunto aqui. Há dois flagrantes agora no Novo Testamento. O primeiro flagrante é o registro do batismo de Jesus Cristo. O registro de Marcos foi o último que eu li e acho interessante, porque Jesus chega para ser batizado. Na hora da cerimônia, na hora do ato do batismo, os circunstantes percebem três pessoas. Uma, Jesus está sendo batizado. Duas, eles veem descer um símbolo chamado de Espírito Santo. E terceira, ouve-se uma voz vinda do céu. Então, com isso, soma-se três pessoas. Uma batizanda, uma que desce como unção, que o batismo é uma unção, e o outro que está no céu, se dirigindo à cerimônia. Por outro lado, e completando esse raciocínio, quando você lê o Evangelho escrito por Mateus, no último capítulo 28, os versos 18 até o verso 20, que é o último, Jesus dá uma ordem para os discípulos e diz assim: ide, portanto, a todo mundo, pregar o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se o batismo tem a ver com salvação, a salvação tem a ver com três personagens que compõem uma divindade. Não uma divindade solitária, mas uma divindade solidária, triuna. Então, Gerson, eu sei que o Gerson quer acabar com esse assunto, mas às vezes sempre tem uma pimenta no negócio.
A divindade, então, é o lado plural. Sim. Você disse que se a gente for colocar o plural de majestade, ele não ia se aplicar, mas a divindade é o lado plural, então, já dadas as provas que estão na Bíblia que você acabou de trazer. Sim, exatamente isso. Para a gente saber que, por outro lado, a gente saber que nós não estamos na mão de uma figura isolada que faz de mim o que eu quero. Nós estamos aos cuidados de um conselho de sabedoria. Tá certo? Quando você tem duas pessoas, você sempre ou vai ter uma opinião dividida ou o discurso se interrompe. Mas quando você tem três, aí, se dois têm opiniões diferentes, há um terceiro que desempata. E a vida é assim. Se você vê, por exemplo, eu que faço psiquiatria, o Freud entendeu que a constituição da mente é id, ego e superego. Tudo tem que ter três. E na divindade é assim também. Tudo está em três. Então, esse é o lado plural. Então, para a gente fechar essa história, eu não vou pedir nem para você provar nada aí não, de plural por quê? Porque já está dado, né? Está dado. Plural porque são três e está provado. Né? Para quem, Gerson, de repente não entende dessa forma, não entendeu dessa forma, mas as provas estão claras e estão na Bíblia, o que dizer? Muito bom. Oséias, crer, fé é uma decisão. A fé, ela não exige provas, mas não dispensa evidências. Eu não vi a Deus, mas o que eu aprendi a respeito dele justifica, inclusive, a minha visão de mundo. E como médico, justifica a estrutura anatômica, orgânica do corpo humano. Está dito. Vamos continuar isso então? Vamos continuar, e eu até sugiro que a gente continue discriminando cada uma dessas três pessoas como elas aparecem na Bíblia. Vamos, claro. Vamos falar sobre Jesus, o Espírito Santo e o próprio Pai. E sempre na perspectiva dos nomes da divindade que são na Bíblia aplicado a cada um dependendo da situação. Muito bem. Vamos trabalhar com isso. Deus, a Bíblia e a ciência. Voltamos na terça que vem, então. Voltamos sim. Valeu. Um abraço, gente.